Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Mais uma vez eu tô aqui, né, nessa segunda-feira, dia 11, nossa, tá muito alto o som, dia 11 de maio de 2026, né? Depois do domingo do Dia das Mães, eu quero pedir desculpa por eu não ter desejado a ninguém, assim, a não ser alguns posts que eu respondi, mas para dizer, a mãe, todos os dias é dia dela. Todos os dias são dia das mães. Os filhos têm que amar suas mães, cuidar delas, porque a mãe é um ser tão frágil, né? Que precisa tanto de carinho e de atenção. Então, muitas das vezes, nós deixamos para um dia especial como foi ontem e nós esquecemos de todos os dias, dos meses e dos anos que nós temos oportunidades de estar com nossas mães querida, né? Porque mãe é mãe. A mãe é a joia mais preciosa. A mãe é tudo que um filho tem. A mãe, nada supera ela. Não existe dinheiro, não existe nada. A mãe, quando ela nos falta, é como se nós estivéssemos vazios pelo nosso pedaço, né? Porque no ventre que nós fomos gerados, né? Muitas pessoas como eu, né? Passa pelo luto. Como eu, vou ser sincera para vocês, eu procuro não comemorar nenhuma data comemorativa mais. Tomei essa decisão, não sei se estou fazendo certo, mas eu me apeguei com Deus de uma forma tão grandiosa para que Ele viesse suprir tudo. Então, que nem ontem. Ontem eu não senti falta. Para mim era uma data normal. Até minhas filhas esqueceram de me cumprimentar. E eu nem liguei. Porque eu acho que todos os dias, elas me respeitando, elas estando junto comigo, elas sendo umas filhas que andam com a prudência, elas sempre serão a bênção, né? Que é as bênçãos que o Senhor nos dá, que é a nossa herança, que o Senhor nos concede ser mãe. Então elas já são um presente que eu já recebi desde o dia que elas estavam dentro do meu ventre. Então elas não precisam me dar presente, elas não precisam me dar nada, só a presença delas e a obediência delas, para mim, já é algo muito precioso. Já acho que é o presente que todos os pais gostariam de receber dos seus filhos. Sem comprar em loja, né? Mas, desculpa aí, né? Todos lojistas, todos que têm um comércio, me perdoa, tá? Isso daí é uma maneira de viver uma vida totalmente transformada, sem consumismo. Mas de alguma maneira nós acabamos recebendo, né? Um alimento, um almoço e tudo. Só que, vamos lá, é Dia das Mães, mas quem vai pro fogão? Quem foi pro fogão? Quem preparou o alimento para a mamãe? Foi a mamãe, né? Então, que para vocês, que o Senhor venha abençoar todas as mães, que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento para que vocês estejam sempre ligadas a direcionar os vossos filhos, amém? A palavra que o Senhor sempre nos entrega, né? Uma palavra que eu não podia deixar de entregar essa simples homenagem para as mamães. Eu quero pedir ao Senhor, né, que Ele venha me diminuir
Que o Senhor diminua eu, cresça o Senhor, cresça o Senhor, diminua eu e cresça o Senhor. Senhor soberano Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu peço ao Senhor que toma o seu lugar. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa se em mim há alguma imoralidade. Senhor, venha tirar de nós todo esse fardo, todas essas cadeias, tudo aquilo, Senhor, que por algum momento nós tivemos pessoas contaminadas, estivemos no meio de pessoas que estão contaminadas, que ainda está na fraqueza da carne, que ainda vivem, Pai, dentro de um cárcere, de uma prisão, aonde elas não conseguem sair. Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, envia anjos poderosos, venha dissipar todas essas cadeias malignas, para que o teu povo seja liberto, para que o teu povo venha ser liberto de todas as imoralidades sexuais, de tudo aquilo que escraviza o corpo e distancia do espírito. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. A oração vem pelo Espírito, né? E eu tenho que orar, né? Porque a cadeia é o que mais escraviza o povo, gente. Parece que tá torta aqui mas vai ficar assim mesmo. Muitas das vezes nós não compreendemos por onde que entra, né? O pecado. Às vezes, a contaminação. O Senhor me faz entender essa palavra, porque em tudo para Ele tem uma direção, né? Não é só para vocês, não, às vezes é para mim também, para todos nós. Nós temos que viver vigilantes nesse tempo, porque nós não estamos lutando mais contra carne e sangue. Nós não estamos mais lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com uma casta de demônios que tem entrado e tem introduzidos dentro dos nossos lares. Seja pela porta, pela brecha de alguém. Esse mal, ele vai entrar. E nós nunca estamos preparados. Porque como Jesus, ele estava preparado para, mesmo ele sabendo, ele vendo que Judas Iscariotes iria o trair. Só que Jesus não podia fazer nada, a paz, irmã, do Senhor Jesus. Ele não podia fazer nada, porque ele tinha que esperar o tempo do Pai. Hoje nós estamos vivendo da mesma maneira. Hoje nós estamos vivendo como Jesus viveu. Os Judas estão sentados na nossa mesa, contaminados, introduzindo as suas contaminações para dentro dos lares. Como assim, irmã? Como assim? Pela vida, pelas práticas, por tudo que eles carregam. As capas e as máscaras estão cobertas. Você vê sorriso, você vê brincadeira, você vê de tudo. Só que você não sabe que aquilo não é uma pessoa. É um demônio camuflado através daquela pessoa. O que está acontecendo? Por que que pais e mães não estão conseguindo enxergar o que está dentro dos seus filhos? Porque não está no nível da observação. Porque vocês têm que ter a sabedoria
diariamente junto. Vocês acham a sabedoria e vocês buscam, sabe, através dela, se encher cada dia mais da presença. Quando chegar uma pessoa contaminada, você vai saber, como Jesus sabia. A prudência faz parte também, porque ali você vai ter que ter muita prudência, porque além de você saber o que Judas está sentado na tua mesa, você vai ter que ter controle. Não tem como você sozinho, sozinha, quebrar um jugo tão grande. Caiu a internet. O jugo tão grande dentro do teu lar. Pois muitas das vezes pessoas não reconhecem a eficácia dessa presença. Como assim? Às vezes uma piada, às vezes uma brincadeira sem graça. Em outros tempos poderia até ser normal, né? Poderia ser totalmente normal. A gente tem que tomar cuidado, né, agora, com o que fala. Poderia ser normal você sentar numa mesa, você ouvir uma piada, você olhar, você rir. Só que quando você conhece a verdade, você sabe que nem sempre o piadista é uma pessoa, mas sim é uma contaminação. Como um vírus que entra de uma maneira, de um espirro, de uma tosse, e nós somos contaminados. E ali vai ficando camuflado dentro de nós. E nós não conseguimos reconhecer isso. Nós não conseguimos reconhecer esse tipo de vírus contaminável. Aos poucos, ele vai multiplicando. Quando vê, você já está totalmente tomada. Por que eu estou falando isso? Porque é o tempo do despertamento. É o tempo da vigilância. Nós devemos vigiar. E mesmo você vigiando, essas pessoas vão sentar na sua mesa. Mesmo você vigiando, você vai sentir o impacto. Porque não tem como você ter controle de nada. Só Jesus tem o controle de tudo ao nosso redor. As nossas orações, todos os dias, todo momento, mas muitas das vezes nós vamos estar fracos, porque é um modo de paralisar a tua oração, o desânimo, você não consegue orar, você vai na presença do Senhor, você não sabe nem o que você vai dizer. Nesse momento você tem que começar a repreender todo o espírito que está ali em volta de você para te largar despercebida, para que você não fique despercebida e anda como uma pessoa que não ouve, que não entende que você está correndo perigo. Porque o perigo, ele é invisível. É onde nós vamos desanimando, é onde nós vamos mornando, é onde nós vamos esfriando, porque nós devemos estar quente. Nem sempre você vai entrar na presença do Senhor e você vai estar no nível máximo da tua fé, da tua oração. Muitas das vezes você vai começar a orar e você vai sentir vontade de parar. Você vai começar... É um desânimo.
É tipo, tá sem graça. Isso não me interessa. Já tô cansada de ouvir isso. É sempre a mesma ladainha. É sempre a mesma coisa. É aonde você está esfriando. E quando isso acontece comigo, eu já começo a repreender. Porque eu sei que tem espíritos tentando tomar o meu altar. Quando eu começo a ver que eu não tô conseguindo, tô sentindo frieza. A frieza, ela vem para nos tirar da presença. E nós estamos no meio de um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha, como soldados. Esqueceram da pregação da semana passada? Nós não podemos estar despercebido. Nós somos soldados. Nós somos os soldados vigilantes, que é Arabaxuianai, que está na presença do Senhor, buscando nos revestir da nossa armadura celestial, porque é as nossas orações, é os nossos louvores, é a nossa glória. O inimigo pode se levantar, mas ele tem dois trabalhos, o de levantar e de cair, porque ele já é um derrotado na cruz do Calvário. É a mesma coisa, eu não posso dar legalidade em mim, porque nós não vamos mudar o mundo. Nós devemos mudar a nós mesmos, porque nós temos que cuidar do santuário de Cristo. Porque aqui é o nosso coração, é onde nós guardamos Jesus, é onde nós nos entregamos ao Senhor. Então, a igreja é o quê? Somos nós. Por isso que muitas das vezes nós erramos, porque nós não entendemos, a fraqueza vai vir, porque é como você ficar perto de pessoas endemoniadas, você vai pegar algo vai pular para você, algo vai entrar sem você perceber. Isso acontece todo o tempo. E tudo que eu tô passando nessa live é algo que eu consigo conviver, ver e passar para vocês. Para que vocês não andem despercebido. Entra na presença do Senhor. Busca cada dia mais. Porque a luta não é fácil. Às vezes você vai achar que você não vai conseguir. Hoje, eu de manhã, eu disse, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou pregar. Eu não vou falar. Eu não te mereço. Eu sou falha. Eu comecei a colocar um monte de obstáculo, peguei a Bíblia, eu não conseguia ler, fui para o Apocalipse, aí comecei a dar uma concentrada ali, né? Ali o Espírito Santo trabalhando em mim, passou. Fui lavar louça. Não vou, aí eu não vou conseguir, hoje não vai dar. Só que o Senhor fala assim, vai sim. Aí o Senhor usa alguém para me despertar. Aí eu já entro na batalha. Então eu sou um soldado. Eu não posso parar. Eu não posso desanimar. Eu tenho que estar todos os dias em oração. Mesmo que eu não grave no final de semana. Eu não gravo no final de semana porque não tem como. Como que eu vou gravar? Eu não quero ficar com que vocês ouvem uma coisa ou ouvem outra. Se der para gravar, se for a vontade do Senhor, eu volto a gravar sábado, domingo. Mas muitas das vezes, pessoas não vão estar ouvindo. Não. Porque muitas das vezes ninguém quer ouvir a palavra.
Só que não esqueça, cada um de vocês vai receber a salvação individualmente. Você não vai salvar ninguém e ninguém vai te salvar. Mas você precisa estar alistado nesse exército de Cristo Jesus. Você tem que ser um soldado. Você tem que estar na frente das batalhas. Mas se você estiver despercebido, o Senhor chamou cada um, porque o joio e o trigo, eles vão ser separados. Não vai sobrar joio grudado no trigo. O trigo vai ser tirado. O trigo vai ser retirado. O joio, que não quer compromisso com o reino dos céus, quer brincar, quer andar de qualquer maneira, vai ser queimado. Porque quando nós andamos com o trigo, nós devemos nos tornar trigo. Agora, se nós preferimos ficar do lado do joio, nós vamos ser queimados como joio. A realidade da palavra é essa, é a verdade. É o mistério da salvação. É o evangelho que o Senhor nos capacita todo dia a entregar. Pois, de repente, nós vamos estar tão despercebidos quando Jesus volta. Do mesmo jeito que está acontecendo os sinais. Os sinais ninguém espera. Ele acontece no lugar, hoje todo mundo pode gravar. E se acontecer o que o Senhor disse? A partir do dia 2 de junho, tudo ficar escuro e frio. O que vai acontecer? Se nós não tiver força, ninguém vai ter internet. Se não tiver, ninguém vai ouvir a palavra de Deus. Vai ser cada um por si. E Deus por todos. Porque quem estiver debaixo da presença, quem estiver debaixo da oração, da dedicação, o Senhor vai estar cuidando. Só que aqueles que estão andando despercebidos, muitas das vezes nós devemos parar para ouvir, mesmo que essa profecia não se cumpra. E se ela se cumprir? Alguém está preparado? Posso dizer a verdade para vocês? Mesmo eu na presença do Senhor, orando todo dia, eu não estou preparada pelo que eu vi. Eu não estou preparada. Mas se nós tivermos que passar, eu creio que o Senhor vai me dar paz, tranquilidade. Só que tem muitas pessoas que vai entrar em desespero. Muitas pessoas vão entrar em pânico. Então é melhor prevenir do que remediar. Porque eu estou lembrando de uma vizinha minha. Tadinha, ela cortou a força da casa dela e ela tinha pânico do escuro. Ela estava passando por um momento de depressão. Ela tinha um pânico. Ela não suportava ficar na escuridão. Ela saiu chorando e gritando para a rua. Aquilo me comoveu de uma certa forma, que eu saí pedindo para que alguém ajudasse a apagar a força dela. Porque o desespero dela era tão grande. Aquilo para mim moveu todo o meu ser, mas não moveu outras pessoas. Porque às vezes as pessoas julgam pelo que elas vê. Eu acho que a gente não pode julgar as pessoas pelo que nós vemos. Nós devemos ajudar
sem olhar para quem. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o bem porque nós queremos julgar algo que nós vemos. Porque às vezes a pessoa tem um celular na mão, né? Só que ela tem uma internet, só que não é dela. Ela tá pegando a internet de alguém. E nós julgamos. Agora, se todo mundo ficar no mesmo barco, todo mundo na escuridão, como vai ser? Nós devemos pensar que as profecias do Senhor estão se cumprindo. Eu vou dizer algo aqui que eu não posso ficar, eu quero falar do que o Senhor me revela sempre. Mas da mesma maneira que o Senhor tem revelado para mim, eu tenho entregado para vocês. O Senhor tem revelado para outros servos e servas dele. A mesma coisa. E não vai ser diferente do que eu tenho dito para vocês. Tanto com as crianças, adolescente e jovem. Tanto com o que o Senhor vai tratar na terra. Se prepare. Sabe? Não tem como evitar, não tem como mudar. O Senhor é Deus. Todos aqueles que se levantaram contra Ele não sobreviveram. Todos aqueles que se levantam, chegam um dia, a sentença chega. Quando nós vamos ver a parte de Herodes na Bíblia, ele era um homem muito mau, todos esses homens eram maus. Eles tiveram a justiça, levaram tempo. Tudo há um tempo. Só que o Senhor sempre avisa antes de tudo acontecer com a vinda de Cristo, do Messias. O Senhor avisou através dos profetas. As profecias eram contadas. Os profetas falavam, profetizavam, que a Bíblia toda fala sobre a vinda do Messias. Mesmo assim, Herodes já estava escrito na profecia. Da mesma maneira, Jesus era o Filho de Deus. Ele não poderia ser poupado dele passar por tantos açoites e por tantas afrontas? Poderia. Só que ele teria que passar por tudo aquilo para que nós fôssemos poupados. Nós, falhos, pecadores, iníquos, porque nós somos todos iníquos, nós não reconhecemos. Quando nós erramos, nós nunca reconhecemos o nosso pecado, nós achamos que é tudo normal. Não tem nada a ver. Tudo a ver. Nós devemos mudar cada dia. Mas existe tanta santidade. Não existe tanta santidade aqui não. Mas eu tento o máximo que eu posso me santificar para Cristo. Porque eu não quero ser mais uma que usa o nome do Senhor, em vez de ganhar almas para Cristo, quer ganhar uma conta bancária. É almas para Cristo. Enquanto eu tiver internet, gente, eu vou entregar o que o Senhor me revela. Enquanto o Senhor estiver no controle, eu estou fazendo uma obra para Ele e não estou esperando nada em troca de homens. Só peço ao Senhor, não deixa me faltar nada, Pai. Porque eu não sou merecedora desse Deus. Eu não sou merecedora de Jesus.
Foi Ele que pagou pelos meus pecados na cruz. Foi Ele que se entregou no lugar que era meu, que era seu. Só que mesmo em dores, em açoites, Ele sabia que nós não iríamos suportar. E Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz por nós, pelos nossos pecados mais abomináveis que existem. Se nenhum de nós reconhecemos, quantas pessoas não se arrepende do que faz? Quantas pessoas não olha para si mesmo, não esquadrinha a si mesmo e não reconhece seus pecados e fala do Senhor e prega ao Senhor, estando na sujeira, estando na imundície, estando dando legalidade para o diabo usar sua boca. Ah, esse é um servo do Senhor. Que oração. A oração, as palavras, pode até ser muito bonita, muito linda, mas e o sepulcro encalhado que deve estar por dentro? Já está morto, cheirando mal. Está ali, falando de Jesus, no pecado, sabendo que ele nunca pecou. É como se nós fôssemos, sabe, eu vou falar Nutella, como se nós fôssemos uma Nutelinha, que o que Jesus fez, não tem nada, ele foi, eu ganhei a graça, a minha salvação, e vamos continuar no pecado. Vamos continuar fazendo tudo que o Senhor diz que não é para fazer. É a mesma coisa que um pai e uma mãe diz: filho, não anda com aquele fulano. Não anda com aquele fulano. Aquele fulano é um joio. Não. Eu não sou não. Eu tenho amizade, mas eu não faço. Quando vê, tá todo entalado. Como se diz, só com o pescoço de fora. No mesmo caminho. E o filho ouviu o que o pai e a mãe pediu? Não. Somos nós. Porque nós andarmos com o joio, nós até podemos falar com eles, mas nós não podemos nos contaminar. Só que quando você tem o Espírito de Deus, é abominável você olhar e ver, mas não pode fazer nada, irmã? Claro que não. A palavra do Senhor diz que não é melhor a gente falar com o sábio, que ele vai agradecer a correção. Você falar com um tolo, que conhece a verdade, que conhece a profundidade da Escritura, é você falar com um tolo. Porque ele é conhecedor, ele sabe saber falar, ele sabe dizer, te criticar, te julgar, mas a correção ele não vai receber. Porque ele é conhecedor da palavra. E quais que são os sábios? O sábio é aquele que não conhece a Escritura. Que às vezes ele chega e fala, ó, o Senhor mandou falar isso para você. Ele vai falar assim, mas o Senhor, porque ele crê em Deus. Eu fui uma pessoa assim. Por isso que eu não conhecia a palavra. E eu ouvi. Só que hoje, quem me entregava a palavra não ouve o que eu falo. Olha como que muda, né? A roda gira. O que estava em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. É a roda. É a roda. Que era pequenininha, ela cresce. E a pessoa,
Aquela roda que estava para baixo, aquela rodinha pequenininha, e estava perto daquela roda gigante. Ela está vendo tudo que aquela roda gigante está fazendo de errado. Só que ela não ouve, porque é loucura. Isso daí é maligno. Não ouve. Não ouve, não. É maligno. Maligno é o que está dentro dessa roda. Maligno é o que está dentro de cada um que não quer ouvir a correção e mudar os seus caminhos. Porque nós somos falhos demais, gente. Nós somos tão falhos se nós não vigiar. Se não fosse o Espírito Santo, eu não vou dizer que eu seria diferente do que eu sou, não. Estaria como todos. Mas eu estou aqui para fazer uma obra, como Neemias, tapar, reconstruir o muro e tapar todas as brechas, todos os buraquinhos no muro, para que a cidade venha ser protegida. E quem é a cidade? São vocês. Quem é a cidade? São vocês, para fechar as brechas, para que chegue o dia que o noivo voltar, vocês como noiva estejam preparada com prudência, em oração, em vigilância, que a lamparina cheia, transbordando do azeite, e a sua botija, seu vaso, esteja ali cheinho de azeite, que são as vossas orações. Ou será que vai ser as imprudentes, que mesmo elas estando juntas, elas perdeu a vinda do noivo? Pensa nisso. Porque a palavra do Senhor não vai cair por terra. Se até aqui está sendo cumprido, sabe o que eu fico triste às vezes comigo mesma? Por causa de pessoas me julgarem, me criticarem e me perseguirem. Quando o Senhor me dá uma visão, eu não pergunto para Ele: Senhor, o que significa? Eu simplesmente ignoro. Eu ignoro porque, não vai adiantar nada eu falar, esse povo não acredita em nada. Isso, o que acontece? Eu estou sendo negligente. Eu estou negligenciando. Negligente, eu estou negligenciando, eu não estou conseguindo falar a palavra, Senhor. Porque às vezes não é fácil falar as palavras que o Senhor põe, não. Uma pessoa negligente que não faz a vontade do Pai, não faz a vontade do teu Senhor, não passa a mensagem, é a mesma coisa um carteiro. Se chegar uma correspondência e o carteiro pegar e falar: não vou entregar nada, não vou entregar nada, vou rasgar e jogar fora. Mais ou menos isso. É negligência. É simplesmente achar que o povo está com a razão e você não tem razão nenhuma. Por mais que eu me sinta indigna de estar aqui, eu vou pregar a palavra. Porque quem vai me julgar vai ser o Senhor. E quando chegar aquele dia, Ele vai dizer: por mesmo que você estava na tua pouca força, você fez a minha vontade. Porque quando o Senhor me revelou o copo com água, me dê água, eu falei: mas o que é isso? É um ladrão entrando na minha casa do nada. Eu falava: vou pegar o copo, vou abrir a porta e vou sair correndo. Eu não estava nem fazendo essas lives. Que foi as outras, né? Que eu fazia do maná, do céu e a água da vida. Não fui eu, foi o Senhor. Porque pessoas estão com sede da palavra, da verdade.
Não da palavra cheia de frescura, cheia de detalhes, mas não vivida. Pessoas que realmente poderia estar entregando o maná, entregando a palavra de uma maneira santificada, porque foi resgatada do mundo da perdição. Todos nós somos resgatados do caminho da perdição. E todos nós nos sentimos tão puros e tão, ai, agora eu sou santo, agora eu sou perfeito. Nós nunca vamos chegar à perfeição. Perfeito é só Jesus Cristo. Nós podemos ser imitadores e fazer a vontade dele acontecer. Olhar para ele e imitá-lo. Nós não sabemos onde esse caminho vai nos levar, mas que seja Cristo. Porque muitas pessoas morreram por esse evangelho. E tem muitas pessoas morrendo por esse evangelho. Porque o que prega a verdade, ele tem que ser açoitado e morto. Mas quem prega a mentira, oh, que sabedoria! Ai, que homem de Deus! Ai, que mulher de Deus! Gente, era tudo que eu precisava ouvir. Porque não tem correção. Porque não tem exortação. Porque a correção divina vem dele. Não vem de nós. Falo hoje, eu tenho visto homens e mulheres de Deus entregando a palavra, entregando a correção, entregando e falando. Oh, glória, que lindo. Essas pessoas, elas merecem, sim, ser aplaudidas? Não. Porque quem tem que ser aplaudido é o nosso Senhor. Porque cada um que recebe o Espírito do Senhor é para a glorificação dele e não nossa. Nós é apenas um pequeno vaso, buscando a nossa direção e a nossa salvação. O Senhor me deu a palavra em Romanos 11, que eu acho que vai dar para, como se diz, fechar, o que foi dito até aqui. Digo, pois, Romanos 11, versículo 1, o futuro de Israel, está na minha Bíblia. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, glória a Deus, aleluia, Senhor soberano. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Glória a Deus, aleluia. Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça,
já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou até onde o Espírito me levar, gente. Glória a Deus, aleluia. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, tomei-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Gloia, Massuya, Namai, Kamashuyanai, escureçam-se-lhe os olhos para não verem, escurvem-se-lhes continuamente as costas. Rabashuria, digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios e para os excitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Glória a Deus nas alturas, alabássura. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso excitar a emulação os da minha carne e a salvar alguns deles. Gloriar abaixu Yanai, porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a ti, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, aleluia. Pois nós, muitas das vezes, vemos que, por mais que seja nessa palavra, que até os profetas, sendo Elias, só ele sobreviveu. E depois vem, né, que o Eliseu, mas aqui está falando de Elias, que só ele sobreviveu, mas ele ficou ali porque muitos não se dobraram, mais de 7.000 varões não se dobraram na presença de Baal, que é o mundo, que é as coisas, as corrupções do mundo. Eu vou ter que dizer, gente, a palavra não foi colocada hoje na minha boca para me engolir ela. Eu tenho que entregar. Quando nós olhamos o mundo da maneira que está, a idolatria é muitas das vezes colocada na idolatria de uma imagem de escultura. Nós vemos pessoas já fazendo imagem e já fazendo propaganda da idolatria, que é o quê? Eu tenho que falar. A Copa do Mundo. Isso é idolatria. Também. Quantas pessoas podem perder a vinda de Cristo no momento desse? Quantas pessoas se coloca como loucura? É uma loucura, porque já começou. Você pode gostar, mas não pode idolatrar. Você pode gostar de ver, mas não idolatrar. Tudo é passageiro. Tudo é em vão.
para que todos não conheçam a verdade. E tem pessoas hoje, até no meio do campo, falando de Jesus. Está ali trabalhando, está ali jogando, mas está ali pregando o evangelho. Não está ali para ser idolatrado, mas está ali para idolatrar, não, para adorar o Senhor e pregar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Porque muitos estão na riqueza desse mundo. Porque quando se fala de algo que gera muito dinheiro entre os gentios, nós estamos falando. Nem todos que vão para o campo ficam milionários ou bilionários, mas alguns conseguem receber, ganhar, fazer riqueza nessa terra. Mas e a riqueza celestial? Quantas pessoas vai estar passando pelo mesmo campo e vai estar deixando a verdadeira riqueza sair pelo vão dos dedos? Muitos não vão entender isso, mas é idolatria também. Onde levanta, todos ficam eufóricos, todos ficam loucos, todos querem comemorar, todos largam os seus trabalhos. Incrível, né? É incrível. Olha o que o Senhor está mandando eu dizer. Eles têm tempo para largar o trabalho, para sentar e assistir, né, o show do gramado. Mas eles não têm tempo para dobrar o joelho e orar por 5 minutos. Todos têm tempo para tudo, menos para o Senhor. Menos para Ele, porque para Ele é só depois. Depois eu oro, depois eu busco, depois eu me converto, depois. Só quando chega o dia, a sepultura abre e a pessoa entra, ela morreu. Já não existe mais, porque aquele que foi, né, o nosso Senhor Jesus, porque eu falo a parte de Davi está toda, julgam tanto a Davi, mas de Davi veio o nosso Senhor, e através dele que vem a nossa salvação. Jesus já foi, já pagou para poder que todos os gentios sejam salvos e conheçam a verdade. Só que a maioria das pessoas não querem ouvir. A maioria das pessoas não se interessam. Colocam um estágio inteiro para falar da vinda de Cristo. Poucos vão. Só aqueles que realmente se converteram, que são 7.000. Agora, o resto não vai dobrar. O resto não vai dobrar o joelho ao Senhor. Porque eles preferem dobrar o seu joelho aos homens e às riquezas dessa terra. Eles preferem trazer para si tudo aquilo que o olho vê, mas o invisível ninguém vê. O invisível você tem que estar em espírito para ver. E é lindo. É divino. É maravilhoso. Por mais que ele não tinha formosura e nem beleza, mas ele é Jesus. Ele é o único que nós devemos olhar e sempre dizer:
que nós devemos largar tudo por Ele, do mesmo jeito que Ele largou tudo por nós. Ele deixou tudo para salvar nossas vidas, mas só seremos salvos se cremos, se nos entregamos, se nos posicionamos, se buscamos e se olhamos para o mundo. Não, esse mundo eu não quero. Esse mundo não dá. Você pode trabalhar, você pode viver, mas o tempo todo você tem que estar brindando com a sua armadura. Porque imagina aquele menino que só fala de Cristo. E bom de bola, hein? Bom de bola. Ele está jogando no time de Cristo. Ele está jogando, mostrando o caminho para os gentios que estão em busca de riqueza, de tudo que está no mundo. Ele está mostrando que existe uma riqueza maior, a riqueza que o dinheiro não compra, que nossas orações. Ele, por estar no meio de um campo desse, ele tem que estar muito protegido. Ele tem que ter uma presença muito grande para não ser corrompido. E nós nos corrompemos facilmente. Nós nos corrompemos facilmente. É só o Senhor dar uma brechinha para nós estamos nos corrompendo. Mas o Senhor sabe quem Ele escolhe. Ele conhece cada um que é dele. E Ele sabe os que não são. Não adianta você ter 1 quilo de sal em suas mãos. Se você tiver 1 quilo de sal e você tem 1 quilo de carne, quanto você vai colocar? É 1 quilo de sal e 1 quilo de carne. Você vai pegar e despejar todo o quilo de sal sobre aquela carne? Claro que não. Porque você tem que ter a quantidade exata, a medida exata, para não salgar e nem ficar sem sal. Você tem que saber temperar aquela carne. Você tem que saber a quantia exata. Mas você não tem uma balança. Você não tem a balança. Você simplesmente tem 1 quilo de sal e 1 quilo de carne. Se você ultrapassar a carne, ninguém vai comer. Mas se você pôr pouco sal, você pode até sentir falta do tempero ali equilibrado, mas você tá com sal. Não tá com muito, mas está com sal. Então nada pode ser exagero. Tudo tem que ser equilibrado. Às vezes, mais para menos do que para mais. Porque se você não saber colocar, temperar, você vai exagerar. Assim é você que o Senhor está dizendo. Assim é você, que somos nós, que somos carne. Se nós não ter no nosso corpo a quantidade exata de sódio, nós vamos exagerar. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar com uma pressão alta, vamos acabar tendo um problema de saúde grave. E se não der tempo de
ter um socorro, nós vamos morrer. Olha que interessante. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê? Ignoramos, né? Tem que pessoas que exageram, não sabem tudo. Então, o que o Senhor está querendo dizer com isso? São os exageros. Porque eu vejo um saleiro e dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal. É pessoa que estão salgando, que estão ficando fora do ponto. Exagero, exagerando demais. Porque o que vale é a qualidade e não a quantidade. A qualidade vale mais. A quantidade, é como se você passa do limite. E tem pessoas que estão, olha gente, eu vou entregar o que o Senhor está mandando. É o que eu estou vendo. O Senhor está fazendo eu ver uma igreja, né, um templo lotado. 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 Porque estão sentados até no meio do corredor. Essa igreja, ela está lotada. Só que está lotada do exagero. A maioria das pessoas ali não tem sal. Está ali só, sabe, para buscar a bênção. Mas não estão interessados em conhecer a verdade do evangelho. Elas querem a bênção. Elas querem a bênção que o Pai vai dar. Mas elas não querem a presença. Isso daí é pessoas que estão passando do limite, assim diz o Senhor. Estão passando do limite no sal. Estão passando no limite na pregação. Estão passando no limite da mentira, do engano. Estão passando no limite de tanta arabassuriá, de tanto milagre. Cadê o milagre? Pessoas compradas para dar testemunho. Pessoas que ganham dinheiro para mentir. Pessoas que ganham dinheiro. O Senhor está fazendo eu ver isso. Pessoas contratadas, contratadas para mentirem, para que pessoas incrédulas, desesperadas, que não conhecem a verdade, estão dentro desses templos. Estão dentro desses templos buscando milagre, buscando um engano e buscando a mentira. Enquanto a dosagem do sal exageradamente está matando. Está matando pessoas que vão em busca de cura. Se elas não conhecem a verdade, elas vão buscar a cura, mas elas vão comprar o sal. O sal que elas colocar na comida vai curar. Olha que interessante. Eu não sabia que o Senhor ia me levar nesse nível. O sal que é comprado é para curar. O que cura não é a quantidade de sal, nem mais nem menos. É realmente a pessoa se converter a Jesus, se converter na presença dele, conhecendo o caminho da verdade e saindo das imoralidades, saindo do pecado, porque não adianta pôr sal e tá no pecado. Põe sal e tá pecando. Põe sal e continua na mesma vida. Essa é a dosagem errada do sal. Pessoas comprando o milagre e pessoas
vendendo milagre. Porque quem faz milagre é Jesus. E é no tempo certo e na hora certa. Não adianta querer ir lá forçar a porta, rebentar a porta do milagre, que não é assim que funciona. Milagre todo mundo reconhece que acontece. Só que só acontece o milagre quando o Senhor quer provar a existência dele. Então o Senhor faz o milagre para que a pessoa, a criatura dele, reconheça que ele faz milagre. Muitos entram, recebem e ficam. Outros recebem e vão embora. Não volta. Não volta como dos 10 leprosos, um volta para Cristo e outros vão embora viver a vida do jeito que eles queriam viver, né? Ou que vivia antes de receber o milagre, antes de ficarem leprosos. Então, cada pessoa vive de uma maneira. Só que o milagre é só Jesus. Mas o que Jesus faz o milagre? Por quê e para quê? Para que você conheça a verdade, que você venha conhecer os mandamentos do Senhor, o evangelho verdadeiro, e que realmente você venha descobrir que você tem uma herança e que você é herdeiro e herdeira e cordeiro de Cristo, que o teu nome estará escrito no livro da vida eterna, aonde você fará parte do testamento de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho da mentira, não, e do engano, que fica vendendo de qualquer maneira. Esse é o ponto certo do sal, a verdade. Porque pessoas que estão em Cristo, que passam pelas provações, elas passam por enfermidades, elas passam por várias etapas na vida dela, para ver se ela realmente está em Cristo. Só que às vezes aquela pessoa acaba morrendo, só que ela foi salva. Ela foi salva porque o Senhor sabe que tem pessoa, tem que entregar, eu vou entregar. Por mais que eu queira terminar a live, não, o Senhor está falando, eu vou falar. Que seja 1 hora e meia, 2 horas, vou falar. Muitas pessoas, às vezes, ela recebe um milagre e ela realmente fica apaixonada ali. Aí durante aquele tempo, ela é obediente, ela quer viver, ela quer se alimentar, ela quer a palavra, ela quer a água. E ela bebe, ela come, só que o Senhor já sabe que lá na frente ela vai desviar. Então, o que o Senhor faz? O Senhor sabe que não vai ser uma árvore que vai dar fruto. Ele sabe que essa árvore, ele vai ter que arrancar ela antes, mas para salvação. Muitas pessoas, são tiradas para quê? Para que elas não venham a se perder novamente. Entenderam? Tem pessoas que são recolhidas, são tiradas. Porque vocês sabem que todos somos umas árvores. E fazemos parte de um galho de uma videira. Né? Somos tirados. Para que nós venha ter uma salvação eterna. Porque muitas pessoas vão caminhar com Cristo e chegar no meio do caminho e vai abandonar Ele. Como eu disse no início do vídeo. Vai vendê-lo. Vai mudar de rota. Só que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Ele não quer perder nenhuma das suas almas que já foram entregues a Ele pelo sangue dele, do Cordeiro na cruz do Calvário. Que foram compradas, que foram seladas. Então essas que têm o selo, de repente, nossa, mas servia a Deus, estava ali na presença, estava, e glorificava, e exaltava, e foi tirada? Foi.
Foi tirada porque se o Senhor não tirasse, ia desviar. Ia perder a parte da herança. Então, muitas das vezes, ninguém entende. E as pessoas julgam mal. Julgam o Senhor mal. Porque às vezes o Senhor prefere tratar a pessoa, transformar, limpar e tirar. Porque se é trigo, o Senhor não vai deixar ser queimado com o joio. Não é verdade? Porque sempre que tiver um pé de trigo, tem um pé de joio do lado. E vou dizer, não é fácil ser trigo conviver com o joio. Quando você olha com a visão espiritual, você vê quão contaminado está a terra, as igrejas, os templos, tudo. As pessoas se corrompem. Elas perdem o temor, elas perdem o amor, elas perdem a gratidão. Elas perdem a gratidão e vivem a graça. A graça que o mundo oferece, não a graça que o Senhor te dá. Porque de graça vós recebeis, de graça vós deis. Nós temos que dar de graça a palavra do Evangelho. Nós não podemos vender, porque não é nossa. Nós não somos Judas, nós não vamos vender aquilo que o Senhor nos deu de graça. Eu, pelo menos, peço ao Senhor que Ele sempre me sustenta. Eu não sei como, mas Ele continua me sustentando para que eu dê a palavra que de graça eu recebi. E de graça vos dou. Aquele que recebe, recebe o Senhor. Aquele que recebe, recebe a presença do Senhor e o selo do Cordeiro. Lá na cruz do Calvário. Recebam essa palavra, transforme a vida. Como se diz, né? Somos todos ovelha para o matadouro. Olha, eu ia fechar. Somos todos ovelha para o matadouro. Nunca sabemos a hora, o número ou senha. Mas uma hora chega. E vocês estejam preparados. Com vossas vestes, assim diz o Senhor, com as vossas vestes limpas, transformadas, lapidadas e sendo realmente crentes, como o meu crente Noé, ou como Abraão. Mas como nós sabemos que Noé, ele foi crente, direto, ele não foi como Abraão, porque Abraão, muitas das vezes ele desobedeceu o Senhor. Teve os momentos que ele desobedeceu, né? Muitas vezes ele, como nós, fraco, caminhando, acabava dando uma vacilada, como nós damos. Mas o Senhor está dizendo, seja crente como Noé. Creia sem duvidar. Ah, mas o dilúvio não está vindo, Senhor. O fim do mundo não está chegando. O apocalipse, não, é loucura desse povo. Então, do mesmo jeito que Noé foi julgado, nós estamos sendo julgados. E da mesma maneira que veio o dilúvio, o Filho do Homem voltará. E vocês não sabem o dia nem a hora. Ele virá como ladrão, no piscar de olhos, e vocês serão tirados. Então, não se esqueça, coloca a casa em ordem, coloca o altar em ordem, faça como o rei Ezequias. O Senhor está mandando dizer. Como o rei Ezequias, coloca a casa em ordem, porque morrerá e não tardará. Quando vocês menos esperar,
chegou o dia da tua morte. E aí? Você está preparado para ser queimado? Ou para viver eternamente? A escolha é sua. A minha parte eu fiz, eu entreguei. Se vocês conhecem o que é pecado, se vocês não conhecem, comece, em vez de ficar olhando. Tem tantas coisas desnecessárias, né? Que às vezes as pessoas vão lá no Google pesquisar. Pesquisa o que é a palavra do Senhor. Pesquisa se essa palavra que está sendo entregue aqui é verdadeira. Pesquisa se realmente vocês vão ser queimados como palha num palheiro. Pesquisa e saiba que o Senhor Jesus não foi em vão para aquela cruz. Ele foi para trazer a salvação dos gentios, de todos aqueles que não conhecem a verdade, de todas aquelas pessoas que não conheceram o evangelho de verdade, que anda de qualquer maneira. Mas o Senhor está buscando vocês. E nós estava falando do quê? De outro tipo de idolatria, porque tem muitas pessoas que ficam muito bravas, né? Quando fala de idolatria, acha que, olha, também é. Se eu falar para vocês que a imagem deve ser idolatrada, eu vou estar pregando errado. É pecado. Mas além da imagem de gesso, existe outras idolatrias que muitas pessoas cometem e não sabem. Então, fica aí em paz no seu coração, sabe? Pede para o Senhor Jesus, como foi comigo, tá? Porque todos nós que venhamos do mundo dos gentios, nós também carregamos idolatria. Todos somos idólatras. Eu também. Então, o que eu fiz? Eu fui falando com Cristo. Eu fui falando com o Senhor. Quem foi me libertando não foi os homens, foi Jesus. Então, seja prudente nas suas orações. Conversa com o Senhor como você conversa com uma pessoa que você vai sentar lá, vai contar da tua vida, senta na tua cama. Se você consegue dobrar seu joelhinho no chão, dobra. Conversa com Jesus, fala com Ele, pergunta para Ele, porque o Senhor veio para salvar os gentios. Porque tem o povo que já tem o livro, o nome no livro da vida, que vem desde das tribos, aí vem dos discípulos, dos apóstolos, e os gentios vêm pelo sangue do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que somos gentios, nós devemos buscar no nosso Senhor Jesus o que é idolatria e o que não é. Para que nós não venha perder o nosso nome no livro da vida eterna. Para que nós não venha fazer parte de perder essa herança. Porque se nós perdemos, é porque nós somos realmente pessoas que não mereceram todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é mesmo? Porque o preço foi pago. Agora vale você receber e aceitar a verdade. Porque não adianta questionar. Quer questionar alguém? Vai questionar o Senhor. Vai questionar o Senhor. Vai falar com Ele. Vai na presença dEle. Fala com Ele, mas não fala com os homens. Porque se você falar com os homens, eles vão falar assim, aquela lá, é doida de tudo. Mas se você falar com o Senhor vai dizer. Eu falo, o que é mais gostoso de estar na presença é fazer prova com Deus. É fazer prova, é perguntar, é ouvir o Senhor responder. Seja por sonho, seja por outro servo dele, ou até por pessoas que você, às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa ali é um andarilho. É um andarilho? Então deixa eu contar uma coisa antes de eu terminar a live. Eu um dia entrei dentro de uma loja e eu comecei a conversar com uma moça e o Senhor começou a usar eu para falar com ela e ela estava desviada.
E eu não sabia de nada, falei, uma menina muito gentil, aí a gente deu uma paz, ela me ouviu e o Senhor me usou ali. Aí a hora que nós saímos, minhas filhas falaram, mãe, você acredita que tinha um homem, que ele eu acho que ele era um andarilho, e ele estava falando a mesma coisa? E deve ser para aquela moça? Então quer dizer, o Senhor, ele escolhe qualquer pessoa para falar com vocês. Tolo somos nós quando duvidamos do Senhor. Porque ele sabe o que ele faz. Ele sabe com quem ele fala. E o recado está dado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Crendo ou não, está entregue. Eu já entrego, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, a tua mensagem desse dia, Senhor, foi entregue. Como a tua palavra diz, como atalaia, você diz o que eu mando e eu fiz o que o Senhor manda. Senhor, está entregue a palavra. Quem tiver ouvido, ouça o que o Senhor diz, que não sou eu, mas eu peço que o Senhor tome essa vida nas mãos e que ela venha ter confirmação. Se ela não está acreditando que é para ela, que ela ouça de mais 2 pessoas, porque o Senhor, ele fala 3 vezes a mesma coisa, até você saber que é para você. Amém? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor e guarda cada palavra daqui, porque é o Senhor